Glória a Deus. Jesus é maravilhoso. Aleluia. Deus é maravilhoso. Amém? Vamos meditar na palavra de Deus então, honrando o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mateus capítulo 18, e no versículo de número 23. Leremos a palavra de Deus, honrando o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. A parábola do credor incompassivo. Todos acharam? Diga amém. Amém. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer conta com o seu servo. E começando a fazer as contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o Senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida, aleluia, se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o Senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiro, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu companheiro prostrou-se aos seus pés e rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao Senhor tudo o que se passara. Então o Senhor, chamando a sua presença, disse: servo malvado, perdoei-lhe toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu, aleluia, igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Indignando, o Senhor entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que o devia. Assim vos fará também o meu Pai celestial, se de coração não perdoar cada um ao seu irmão as suas ofensas. Aleluia, glória a Deus. Até aqui, louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Oremos, igreja. Senhor Deus e Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Pai, nós estamos nesta noite, nesse domingo, uma noite memorável, a qual, aleluia, nós vamos cumprir a tua palavra, que nós temos que beber, aleluia, glória a Deus, aleluia, do teu sangue, comer do teu pão, aleluia, uma ordenança que o Senhor deixou para nós, dizendo: fazei isto em memória de mim. E nesta noite nós vamos estar fazendo, aleluia, a memória do Senhor, compartilhando, aleluia, glória a Deus, o pão, o suco da videira, aleluia, que representa o teu sangue, aleluia, glória a Deus, que quando nós apresentamos,
Aleluia, glória a Deus, é o teu sangue que foi derramado em favor, aleluia, das nossas vidas. Aleluia, glória a Deus, Pai amado, nessa noite, eis aqui a tua palavra. Fala comigo, fala com a tua igreja nessa noite, porque nós somos, ó Pai amado, dependente de ti, da tua palavra. Senhor, meu Pai amado, ó Pai querido, fala comigo, coloca as tuas palavras na minha boca, e que nenhuma das tuas palavras nessa noite venha cair por terra, mas antes ela venha, meu Pai amado, ó Pai querido, em nome do teu Filho amado, em nome de Jesus, fazer prosperar, aleluia, glória a Deus, em cada coração, aleluia, que durante a nossa caminhada, a nossa trajetória, esta palavra, aleluia, venha sendo, meu Pai amado, esclarecida a cada passo que nós damos nessa terra, porque nessa noite eu tenho certeza e absoluta a convicção que esta palavra com o Senhor está falando no nosso coração, aleluia, quando nós caminhamos nessa terra, nós vamos se lembrando dela, porque a tua palavra diz, aleluia, que nenhuma das tuas palavras caíram por terra. Oh Pai amado, e nós estamos neste mundo, somos peregrinos, e este mundo, meu Pai, parece ser, aleluia, glória a Deus, muitas das vezes, aleluia, glória a Deus, como uma roda, que muitas vezes, aleluia, nós estamos em cima e de repente estamos embaixo, e muitas vezes estamos embaixo e de repente estamos em cima, e nós não sabemos, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Por isso a tua palavra, quando nós caminhamos nessa terra, ela nos confronta. Esta palavra nos faz lembrar desse dia, e esse dia será marcado no nosso coração, porque todas as vezes que eu ouvi a tua palavra, nenhuma delas caiu por terra. Eu me lembro até hoje de cada palavra que foi pregada ao meu coração. Aleluia, quando acontece alguma coisa na nossa vida, neste mundo, nós lembramos da tua palavra que foi pregada no teu altar. Alabai, suianda, alabai. Aleluia, fala conosco, confirma a tua palavra, Senhor, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Podeis se assentar. Aleluia, glória a Jesus. E pode glorificar o nome do Senhor. Dá mais uma salva de palmas para Jesus. Graças a Deus. Diga graças a Deus, igreja. Diga Jesus é bom. Aleluia. Amados, estamos diante da palavra de Deus. Uma parábola a qual Jesus contou. E nós aqui, aleluia, vamos aprender uma lição muito grande através dessa palavra. Aleluia, em primeira vista, quando nós vemos aqui a palavra de Deus, muitas vezes nós não entendemos. Aleluia, glória a Deus, algumas partes aonde nós vemos aqui do credor impossível, incompassível, nós vamos ver. Aleluia, glória a Deus, primeiramente, nós vamos ver aqui uma justiça sendo feita e uma injustiça sendo feita. Aleluia, essa palavra é espiritual. Aleluia, glória a Deus, Deus fala conosco da forma que Ele quer, do jeito que Ele quer e conforme a nossa necessidade. Conforme a necessidade da nossa alma que precisa de se alimentar desta palavra. Se você vê dentro da palavra aqui, aonde, aleluia, a narrativa é Jesus, Ele que vai narrar o cenário dessa parábola. Por mais que essa palavra aqui foi escrita, aleluia, glória a Deus, por Mateus, aleluia, glória a Jesus, mas quem narra ela é o nosso Senhor Jesus Cristo, a qual Jesus contou a parábola de um certo rei que quis fazer conta com seu servo. Agora vamos olhar dentro da palavra do Senhor, espiritualmente,
que o rei aqui, dentro dessa parábola, quem é o rei? Aleluia, o rei vai, aleluia, simbolizar Cristo. Dentro desta palavra, aleluia, o próprio Jesus vai contar que um rei, aleluia, foi fazer contas com o seu servo. Esse rei aqui, a qual nós vamos ver, aleluia, glória a Deus, é o próprio Jesus. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que Jesus, ele é o rei dos reis. Ele é, aleluia, o nosso príncipe. Ele é o nosso conselheiro. Aleluia, Jesus é rei dos reis e senhor dos senhores. Aleluia, glória a Jesus. Aqui nós vamos ver que esse, aleluia, rei, esse senhor, ele foi prestar conta com os seus servos, com aqueles, aleluia, glória a Deus, que trabalha para o seu Senhor. Ele foi prestar conta com todos aqueles, aleluia, glória a Deus, que são filhos de Deus. Se você vê aqui a palavra, que quando esse rei, aleluia, foi prestar conta, aleluia, com um dos seus criados, e começando a fazer a conta, ele apresentou o que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e a sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo que tinha, para que a dívida lhe fosse paga. Então aquele servo, prostrando, o reverenciava, clamava por misericórdia, aleluia, glória a Deus, dizendo, Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e o perdoou a dívida. Olha o mistério da palavra. A palavra de Deus diz que o Senhor amou, aleluia, nós, de tal maneira, João capítulo 3, no versículo 16, que deu o seu Filho para morrer por nós. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se você olhar dentro desta palavra, que o Senhor, quando o servo pediu para ele ter misericórdia, tivesse compaixão dele, diz a palavra que o Senhor olhou para ele com íntima compaixão. Quem é que se compadece olhando para nós com a íntima compaixão, que tem compaixão de nós, olhar de amor pela nossa vida? Quem é que olhou para nós? Foi o Senhor. Quem é que olhou para nós? Foi Jesus Cristo. Porque, meus amados irmãos, nós somos falhos, nós somos pecadores, nós erramos. Nós temos, aleluia, glória a Deus, mas um justo juiz e advogado que intercede e advoga as nossas causas. E se você ver aqui, aleluia, glória a Deus, o servo agora foi, aleluia, liberto, porque o Senhor teve compaixão da sua vida. E saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia, sem dinheiro, e lançou mão dele e sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então seu companheiro, prostrando os seus pés, e rogava-lhe, dizendo: sê generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Se você vê aqui dentro da palavra, que este homem, a qual o seu Senhor usou de compaixão com ele, ele ia ser, aleluia, lançado, preso, junto com o que ele tinha, juntamente com a sua família. E diz a palavra que o Senhor olhou para ele com íntima compaixão e disse: a tua dívida está perdoada.
E diz a palavra que agora ele foi embora, mas agora ele encontrou alguém que devia para ele. E o que é que a palavra de Deus nos ensina? Assim como o Senhor olhou para ele com compaixão, era para ele também da mesma forma agir. Com o seu companheiro, com aquele que devia para ele. Mas diz a palavra que antes, aleluia, glória a Deus, ele não perdoou a dívida do seu amigo que devia, do seu companheiro, e mandou que ele fosse preso, encerrar ele na prisão até que pagasse a dívida. E vendo, pois, os conservos que acontecia, vendo as pessoas que aconteciam, se ficou muito, aleluia, contristaram, ficou muito triste. Ficaram tristes de ver a conduta deste homem. Porque ele foi perdoado, mas agora ele não perdoa. E qual que é a mensagem que Deus quer nos trazer nessa noite? Aleluia, qual que é a mensagem que Jesus nos traz nessa noite através dessa palavra? Aleluia, glória a Deus, que nós tínhamos uma dívida muito grande. A nossa dívida, aleluia, glória a Deus, não tinha ouro nem prata neste mundo, não tinha ninguém que poderia pagar a nossa dívida. E sabe o que diz a palavra? Aleluia, glória a Deus, que Jesus olhou para nós com um olhar de misericórdia. Lamentações de Jeremias capítulo 3, no versículo 22 diz: as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias, ela não tem fim, ela dura para sempre. A palavra de Deus, aleluia, vai nos dizer, aleluia, glória a Deus, que nós estávamos condenados, aleluia, glória a Deus, por causa do pecado, a ir, aleluia, glória a Deus, para o abismo, para o Sheol, que é o inferno, e ser trancado lá como os demônios, aleluia, que se rebelaram contra Deus, contra o inimigo da nossa alma, aleluia, e nós não teríamos perdão por causa de quê? Porque, aleluia, glória a Deus, diz a palavra de Deus que todos pecaram e destituídos nós estávamos da glória de Deus. E diz a palavra, aleluia, que o primeiro homem que errou foi Adão, aleluia, a qual Deus deu ordenança para ele, aleluia, para que Adão, aleluia, não desse ouvido para o inimigo. E diz a palavra que Adão agora desobedeceu a palavra de Deus, agora ele fez o que não agradava a Deus e veio o pecado sobre a terra. Aleluia, e através do pecado agora nós recebemos, aleluia, glória a Deus, o pecado de Adão sobre a nossa vida. Quando nós viemos ao mundo, nós já somos agora pecador. Pastor, mas uma criança tem pecado? Aleluia, não, a criança é inocente, mas ela recebe, aleluia, por herança do pecado de Adão, o pecado na vida. Aleluia, glória a Deus, veja que a natureza humana, aleluia, glória a Deus, nós, aleluia, glória a Jesus, muitas das vezes queremos fazer o bem, muitas das vezes nós queremos fazer o certo, mas tem um combate dentro de nós que combate contra a nossa vida, e Paulo vai escrever sobre isso, dizendo que o bem que ele quer fazer, ele não faz, e o mal que ele não quer fazer, quando ele viu, ele já fez. Então ele fala que é um combate, é uma luta, que ele quer fazer o bem, mas o mal que não quer, quando ele já viu, ele já fez. Então veja, aleluia, glória a Deus, que muitas das vezes nós, aleluia, recebemos esse pecado, nós, aleluia, lutamos contra os desejos da nossa carne, mas quando nós vimos, nós já pecamos, nós já erramos, já falhamos. Mas diz a palavra de Deus aqui, onde nós lemos sobre essa parábola, a qual o Senhor olhou para o servo com íntima compaixão, a qual, aleluia, Jesus olhou para nós com um olhar de misericórdia e de compaixão. Jesus vem, aleluia, e traz a salvação para nós, dizendo: os seus pecados lhes são perdoados. Aleluia, nós recebemos o perdão do pecado através da morte de Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário. Aleluia, glória a Deus. Quem pode entender isso? Que nós, aleluia, não teria, aleluia, glória a Jesus, nenhum dinheiro neste mundo, nada que poderia pagar a nossa salvação.
nada poderia pagar o nosso resgate da nossa alma. Mas diz a palavra que agora Jesus, ele olha com olhar de compaixão e diz: eu perdoo a sua dívida. Ei, sabe o que, quando eu vi essa palavra, e eu estava até ali meditando juntamente com a minha esposa, aleluia, aí o Espírito Santo de Deus começou já a falar ao meu coração sobre essa passagem, que nós tinha uma dívida muito grande, aleluia, glória a Jesus, que não teria nada, não teria como que nós pagar. Por quê? Porque, aleluia, glória a Jesus, veja, se nós temos filho, aleluia, muitas das vezes nós temos uma vida, aleluia, você teria coragem de dar a sua vida por amor da humanidade? Você teria coragem de dar a sua vida por amor de alguém? Mas diz a palavra que Jesus morreu em favor da minha e da tua vida. Sabe o que é isso? Isso se chama amor. Enquanto eu orava aqui nessa noite, aleluia, glória a Deus, sabe, o amor de Deus é tão grande. O Espírito Santo de Deus estava falando comigo: está vendo, meu servo? Aleluia, como eu amo. Eu estou indo lá na cadeia visitar o Bruno lá. Eu estou indo lá, aleluia, glória a Deus, dando livramento para ele e guardando ele. Aleluia, glória a Deus. Essa semana eu estava conversando também com a minha esposa, e nós falávamos, aleluia, a respeito de uma pessoa a qual nós oramos. Nós vimos muitas vezes a vida dele, aleluia, glória a Deus, e muitas das vezes nós olhamos, não tem jeito, não tem solução, porque nós apontamos o caminho, ele está ali, mas não consegue sair. Não consegue sair, irmão Luiz, aleluia, glória a Deus, muitas vezes do vício, da bebida, das drogas. Aleluia, glória a Deus, não consegue. Aleluia, mas quando Jesus, ele olha e fala assim: os teus pecados são perdoados, eu te ajudo. Jesus vai lá e muda a história. Aleluia, aí nós vemos aquele homem que estava ali no caminho do erro, agora ele é transformado por Jesus Cristo. Por causa de quê? Pelo amor, pela compaixão. Aleluia. Então, meus amados irmãos, a palavra de Deus aqui vai nos dizer que, olhando o Senhor, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou a dívida. Sabe o que diz a palavra de Deus? Aleluia, que Jesus perdoa todo dia os nossos pecados. Jesus, ele perdoa, sabe por quê? Porque ele tem um amor pela nossa vida. Quem não erra? Quem não falha? Aleluia, glória a Jesus. Nós erramos e falhamos, mas todas as vezes quando nós descemos e pedimos perdão, Senhor, como esse servo, ele estava: Senhor, perdoa a minha dívida. Esse servo estava clamando, pedindo: Senhor, perdoa, porque eu não tenho com o que pagar. Aleluia, sabe o que Jesus, muitas vezes nós falamos para ele: Senhor, eu sou falho, eu erro, mas nos perdoa. E aí Jesus fala: eu perdoo, eu te ajudo. Aleluia, glória a Deus, está perdoado a dívida. E agora nós vemos no texto, aleluia, que Jesus nos ensina aqui nessa passagem, que do mesmo modo que Jesus nos perdoou, igreja, nós também temos que perdoar. Da mesma forma que Jesus olha para nós e diz: eu perdoo, aleluia, glória a Deus, mas também eu requero que você, da mesma forma que eu te perdoei, aleluia, glória a Deus, também perdoa. Sabe o que diz a palavra? Aleluia, glória a Deus, que diz quando o Senhor encontrou com ele: então o seu Senhor, chamando a sua presença, e disse-lhe: servo malvado, perdoei toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu, de igual modo, ter compaixão do teu companheiro? Aleluia, como eu também tive misericórdia de ti. Aleluia. Sabe o que é a palavra misericórdia? É o que Jesus tem na nossa vida. Olha o que, aleluia, a palavra mostrou para nós. Aleluia, a qual nós meditamos aqui, Lamentações de Jeremias, aonde Jeremias vai falar que as misericórdias de Deus são as causas de nós não sermos consumidos. Porque a misericórdia de Deus não tem fim.
A palavra de Deus diz que quando Davi errou, quando Davi pecou, aleluia, glória a Jesus, Deus mostrou para Davi: Davi, eu tenho, aleluia, uma proposta para você, porque tu erraste, fizeste o que não me agrada. Aleluia, glória a Deus. Tu queres, aleluia, que eu traga a destruição sobre a terra por tua causa? Ou tu queres que o teu companheiro te persiga, aleluia, até a morte? Ou te persiga o teu companheiro? Ou, aleluia, glória a Deus, tu caia nas minhas mãos e eu faço contigo como eu quero fazer. E sabe o que diz a palavra? Que Davi falou assim: aleluia, glória a Deus, eu prefiro que eu caio nas mãos do Senhor. Porque se eu cair na mão do meu companheiro, ele não vai ter misericórdia de mim. Mas se eu cair nas mãos do Senhor, eu sei que o Senhor é misericordioso e o Senhor terá misericórdia de mim. Aleluia, glória a Deus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. E indignando, o Senhor entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Aqui é a lição que Jesus nos ensina: assim vos fará também o meu Pai Celestial, se do teu coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Este é o exemplo neste mundo de pecado que o Senhor nos dá. Amados, eu vou falar algo aqui que essa palavra nos mostra. O Evangelho nos confronta. Se o Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho não nos confrontar, não é Evangelho. Então, aleluia, quando eu vim para o Evangelho me confrontou. Como que o Evangelho me confrontou? Quando a gente lê essa palavra e o Senhor nos mostra que se nós não perdoar, aleluia, glória a Deus, como que nós queremos receber o perdão de Deus na nossa vida? Como nós queremos receber o perdão de Cristo na nossa vida? Aonde a palavra, aleluia, me confronta, é que quando Jesus me perdoa, aleluia, eu perdoo também, porque da mesma forma, aleluia, Jesus, Ele nos perdoou. Aleluia, glória a Jesus. Da mesma forma que nós queremos ser perdoado, o Evangelho nos ensina, aleluia, glória a Deus, que nós devemos também de perdoar. E é muito difícil hoje, muitas das vezes, nós liberar perdão, porque muitas vezes nós somos feridos, nós somos machucados. Aleluia, glória a Jesus, mas é Cristo que nos ensina. Muitas das vezes nós somos caluniados. Aleluia, glória a Jesus, mas Cristo nos ensina a liberar perdão. Aleluia, glória a Jesus, porque, aleluia, o peso que está sobre nós, muitas das vezes, é que nós carregamos. Aleluia, dentro de nós, muitas vezes mágoa, nós carregamos rancor, nós carregamos algo na nossa vida, e Jesus nos ensina: se tu perdoar, porque eu te perdoei, você não precisa viver uma vida guardando mágoa de ninguém, você não precisa viver uma vida, aleluia, glória a Jesus, preocupado, aleluia, porque você liberou o perdão. E assim a palavra nos ensina que assim como Jesus nos perdoou, nós também temos que liberar perdão. Vamos ler aqui também no livro de João, para nós finalizarmos. João capítulo 19, no versículo 17. E levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico se chama Gólgota, onde crucificaram ele e outros dois de cada lado, e Jesus no meio. E Pilatos escreveu também um título e pôs em cima da cruz, e nela estava escrito: Jesus o Nazareno, o Rei dos Judeus. E muitos judeus leram este título,
porque o lugar onde Jesus estava crucificado era próximo da cidade, estava escrito em hebraico, grego e latim. Aleluia. Dizia, pois, os principais sacerdotes dos judeus a Pilatos: não escreva rei dos judeus, mas que ele disse o rei dos judeus. E respondeu Pilato: o que escrevi, escrevi. E tendo, pois, o soldado crucificado em Jesus, tomaram as suas vestes e fizeram 4 partes para cada soldado, uma parte também a túnica, porém tecida toda de alto a baixo, e não tinha costura. E disseram, pois, uns aos outros: não o rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver de quem será. E isto foi assim para que se cumprisse a escritura que diz: dividiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sorte. E os soldados pois fizeram essas coisas. E junto à cruz de Jesus estava sua mãe, a irmã de sua mãe Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali a sua mãe, e que seu discípulo que ele amava estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. E depois disse aos discípulos: eis aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo recebeu em sua casa. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam determinadas, para que a escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja e pano, um isopo, e chegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Aleluia, glória a Deus. Até aqui eu li com meus amados irmãos. Sabe para que, meus amados irmãos, você entenda que quando Jesus, eles colocam o vinagre na boca de Jesus, e ele, tendo tomado o vinagre, disse: está consumado. Sabe qual é essa palavra que Jesus estava dizendo para a humanidade? Para mim e para você, uma simples palavra: está consumado. Sabe o que Jesus estava falando? Ele estava falando assim, ó: está pago. Aleluia, glória a Deus. Jesus estava falando assim, ó: eu estou pagando o preço para você. Jesus estava falando assim, ó: a dívida que você não conseguia pagar, eu estou pagando nessa cruz. Aleluia, glória a Deus. Sabe por quê, meus amados? Se você meditando aqui na palavra, você vai ver que o preço que Jesus pagou foi muito alto. Primeiro, ele estava no jardim, e quando ele estava lá com seu discípulo, um daqueles que ceiaram com ele, que andaram com Jesus, aprendeu com Jesus, Judas Iscariote, foi lá no jardim e deu um beijo nele. Um amigo traiu ele. Jesus falou assim, ó: amigo, com um beijo traíste o Filho do Homem. A palavra do Senhor vai dizer que antes de Jesus chegar até dizer está consumado, antes de Jesus chegar a dizer está pago, diz a palavra que ele carregava uma cruz pesada. Essa cruz era para mim e para você, mas ele levou por nós. Diz a palavra que antes de Jesus dizer está pago, ele padeceu ante Pilatos. Ele padeceu diante da multidão, a qual escolheu, aleluia, Barrabás, um ladrão, no lugar de Jesus, dizendo: solta Barrabás, solta o ladrão e prende o justo em uma cruz. Antes de Jesus falar está pago, diz a palavra que o Império Romano tinha ali, aleluia, uma coroa de espinho, e agora colocaram sobre a cabeça de Jesus.
Diz a palavra de Deus, ó glória, que antes de Jesus falar está consumado, diz, aleluia, que os soldados romanos pegaram agora um chicote cheio de cravos, de pregos, e começaram a bater em Jesus, aleluia, glória a Deus, de forma que o sangue escorria pelas suas costas, e pedaço de carne das suas costas saía com a chicotada que ele levava. E colocaram agora uma cruz sobre os seus ombros, e aonde Jesus caminhava pela multidão, a multidão blasfemava e dizia, e cuspia em Jesus, dizia, aleluia, tu não és o rei dos judeus? Tu não é o Messias? Salva a ti mesmo. E diz a palavra que Jesus, como um cordeiro mudo, foi levado ao matadouro. Sabe para quê? Para pagar o preço que nós não poderíamos pagar. Essa dívida que Jesus falou aqui do credor, aleluia, que ele perdoou, era minha e tua. Nós não tínhamos condição. Aí Jesus falou assim, ó, Pai, eu vou lá e vou pagar a dívida para eles. Aleluia, eu vou lá pagar. Sabe por quê? Porque quando eles receberem a mim, ele entender que o amor que eu tenho por eles, seremos um só. Porque eu vou viver neles e eles vão viver por mim. E hoje nós vivemos para Cristo. A minha vida hoje, oh aleluia, é para servir o reino. Eu não troco a minha coroa por nada. Por isso todos os dias eu peço, Jesus, me ajuda a caminhar na tua presença, ainda que eu sou falho, ainda que eu erro. E aí diz a palavra que Jesus vem e diz, aleluia, levanta que eu tenho misericórdia. Enquanto, meus amados irmãos, nós olharmos para Jesus e falar, Jesus, aleluia, eu não tenho condição de pagar, mas me ajuda a caminhar na tua presença. Diz a palavra que Jesus está olhando assim para nós, dizendo, levanta, porque a minha graça te basta. A minha graça, aleluia, a minha misericórdia te ajuda a caminhar. Aleluia, glória a Deus. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. Toma posse da palavra nessa noite ao teu coração. Aleluia, glória a Deus, que o Espírito Santo de Deus possa falar mais e mais ao teu coração. Aleluia, glória a Deus. Senhor Deus e Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, graça nós te damos, Senhor, pela tua palavra, Senhor, pelo teu evangelho. Obrigado, Espírito Santo, por nos ajudar pela tua palavra, Senhor. Oh Deus maravilhoso, continua falando conosco, que nós continuamos a sentir a tua presença, meu Pai, para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus, louvado, engrandecido é o nome santo do Senhor Jesus. Amém, meus amados irmãos. Aleluia, glória a Deus. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor Jesus. Graças a Deus. Diga graças a Deus.